Salve, salve, rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilos? Só de boa? Pô, domingão tem Flamengo e Bayern de Munique. Está todo mundo muito ansioso para esse jogo. E o que eu vou fazer aqui neste canal? Vamos analisar esse Bayern de Munique. Vamos dar uma olhada como o time se comporta. E eu vou pontuar 3 situações que o Flamengo pode tirar vantagem. Pode castigar esse Bayern e passar para as quartas de final. Lembrando que o jogo é pelas oitavas, certo? Vamos analisar como ataca o Bayern e principalmente 3 pontos fracos ali, 3 situações que o Flamengo pode trabalhar para vencer o jogo. Antes de começar a análise, vem aqui, por favor, se inscreve no canal, deixa o like, deixa comentário, manda para os amigos, compartilha aí nas redes sociais, que é importante que a gente está começando ainda o canal, certo? Conto com vocês aí, dá essa força para nós. Certo? Vamos lá, vamos dar uma olhada, falar um pouco desse Bayern de Munique. Primeiro vou falar conceitualmente, né? O Bayern é um time treinado pelo Kompany e o Kompany é claramente um discípulo de Guardiola. É um cara que busca o jogo de posição, um ataque mais posicional, e aí eu até deixei um frame aqui pra gente dar uma olhada daqui a pouco no ataque. Mas é um time que busca muito atacar em bloco, defender em bloco, jogar em bloco, né? Um time que tenta manter uma compactação. E eu acho que falha nesse sentido ainda, e eu vou mostrar para vocês por quê. É um time que quando perde a bola tem muita característica de pressionar e gosta do controle da posse. Quer ficar com a bola a todo momento, então é uma curiosidade que eu tenho aí. Será que o Flamengo vai conseguir igualar a posse de bola com esse Bayern? Será que o Flamengo vai mudar um pouco a sua forma de jogar? Enfim, são muitas questões que eu tô muito na dúvida e muito ansioso para ver o que o Felipe Luiz está trazendo para esse jogo. Tenho certeza que ele está estudando muito. Esse vídeo vai sair no sábado de manhã, o jogo é domingo de tarde, então tarde, quase noite já. Então, assim, vamos dar alguns toques aqui, tentar entender um pouco desse Bayern de Munique, que para mim é favorito, eu já deixo claro. Porém, favorito não é garantido, tem que jogar, e eu acho que se tem um time capaz de bater de frente com uma força hoje da Europa, é o Flamengo. Talvez o mais preparado dos brasileiros. O Palmeiras não tá me pegando um pouco, não tá rendendo tanto quanto eu imaginava que ia render, mas enfim, para mim hoje o Flamengo é o time que tá em melhor momento e é o que tem mais qualidade. Vamos dar uma olhada na questão que eu falei para vocês desse ataque mais posicional, e aí eu vou falar individualmente de alguns jogadores também, pra gente já entender. Vamos diminuir aqui o quadradinho. Eu tô trabalhando com frame, acabei perdendo uns vídeos aí por conta de usar a imagem, os lances, inclusive que os youtubers que entendem dessas coisas aí puderem me ajudar. Mas aqui eu peguei o Bayern, eu não usei contra o Benfica no primeiro momento para mostrar a fase ofensiva, porque o time veio um pouco mudado. Mas aqui a gente mostrando a questão do ataque posicional que a gente falou, né? Vamos muito claro aqui, Stanisic e aqui o Jonathan Tah, né, que são os dois zagueiros, e eles balançando pro lado da bola justamente para ser um apoio assim de retaguarda, mas olha como o time tá compacto num espaço aqui de uns 40, 50 metros, eu acho que é até muito. Os dois zagueiros com o Kimmich jogando por dentro mesmo. O Kimmich já jogou como lateral em vários momentos, né? O Tah é um zagueiro que tem muita qualidade no passe. O Kimmich, eu acho que dispensa apresentação, todo mundo sabe que tem muita qualidade. E aqui o Goretzka. O Goretzka, ele por vezes ele entra aqui na linha dos zagueiros para fazer uma saída de 3, mas normalmente eles fazem um quadrado aqui. Eles alternam esse 3-1 para um quadrado. O Goretzka é outro jogador com a capacidade de passe muito forte. Agora, a questão que a gente fala do jogo mais posicional, né? Reparem, amplitude total. O que é amplitude? Os dois jogadores colados na linha, para quê? Para abrir o campo, para gerar esse tipo de espaço aqui, ó. Que é onde, se eu não me engano, está indo o Laimer, ó. O Laimer é o lateral, já vou falar disso. Sempre amplitude máxima. Olise, para mim um dos melhores jogadores do time na temporada, com a capacidade de 1 para 1 muito forte, jogador que tem força, que arranca, que arrasta, né, a marcação. E do outro lado o Coman, que é um pouco mais leve, só que mais ágil, um cara mais agudo. O Olise até é um pouco mais construtor. O Coman é um jogador mais pontinha mesmo, de 1 para 1 de fundo do campo. Com essa configuração, como eu falei, os laterais atacam muito por dentro. Olha o Laimer atacando aqui o espaço entre lateral e zagueiro.
E olha aqui o Rafael Guerreiro, ex-Borussia, também atacando por dentro. O que acontece em vários momentos? Eles podem atacar tanto por dentro como por fora. O importante, e aí é uma premissa do jogo de posição, é que você tem alguém colado na linha para gerar amplitude. Então os espaços precisam ser de forma inteligente ali preenchidos. Então assim, a gente vê o Laimer por dentro. O Laimer na primeira fase de construção, por vezes, ele fica até um pouco mais na base da jogada aqui. O Laimer não é um lateral de muita chegada. O Guerreiro já sim, a gente vai ver em vários momentos o Guerreiro fazendo ultrapassagem por dentro, por fora. Às vezes fazem um movimento aqui por trás do Coman também. E aqui por dentro a gente vê o Kane e o Gnabry, que é quem jogou contra o Boca no 4-2-3-1, ele jogou atrás do centroavante. Pode ser o Thomas Müller, que está se despedindo do Bayern de Munique, né, nessa temporada. Pode ser o Musiala, tomara que seja o Müller, que é muito bom, que é um cara que tem pisar mais na área, mais conclusivo, e o Musiala é o demônio, joga muito. Muito 1 para 1, gira, esconde a bola, muito talentoso, muito talentoso. Então a gente vê um 4-2-3-1 com essa formação, né, os dois zagueiros saindo, com os dois meio-campistas aqui bem posicionais, amplitude, seja com lateral ou pontas. Normalmente são os pontas que abrem bem o campo e os laterais trabalham por dentro na construção ou atacando espaço por aqui também. Então, tá aqui a formação do Bayern em atacar. Então, assim, é um time com um poder bélico muito forte. É um time que tem muita qualidade em todos os setores, assim. Eu acho que é uma equipe que ainda está longe de estar pronta, que ela ainda oscila bastante, oscilou dentro da temporada. Tem uns apagões, assim, que eu acho que o Flamengo tem que aproveitar, mas é um time que individualmente tem muita qualidade. Virou a chave. Vamos falar agora da maneira como defende o Bayern de Munique, para a gente tentar pegar algumas referências de como o Flamengo pode castigar o Bayern, como o Flamengo pode ganhar. Eu separei 3 tópicos aqui que eu vi que são situações que o Flamengo pode tirar vantagem, que de alguns momentos ali se desalinham. A primeira questão que eu vou pontuar aqui, que até que está em ordem alfabética os frames, é a questão de uma situação para o Flamengo poder tirar alguma vantagem, que é a questão do funil. Em vários momentos, o que é o funil? Vou explicar o funil, né? Nada mais é que esse espaço aqui, eu vou fazer casseta para ver se vocês conseguem pegar, que é esse espaço aqui na entrada da área, ele afunilando, né? Fica aqui num sorvete aqui assim. Esse é um espaço do campo onde mais de 70% dos gols na questão estatística saem nesse espaço aqui, ó, tô com a setinha. E contra o Benfica isso ficou muito nítido, e eu olhei 5 jogos do Bayern para trás. Então, assim, quando o adversário chega do lado, por vezes, não é toda hora, o Bayern dá uma desconcentrada, e aqui, ó, a gente tá vendo a entrada aqui do 10 do Benfica, que eu não lembro quem que é, entrando exatamente nesse espaço, certo? Vamos para mais um lance para mostrar nesse sentido para vocês. De novo, ó, aqui é o gol do Benfica. A bola vai passar por esses 2 jogadores e vai sobrar para o outro que vai chegar finalizando. Mas olha de novo, ó, bola no fundo, bola para trás e ó a entrada da área aberta. Então, assim, é um lugar que o Flamengo pode preencher. Vai precisar ter muita gente atacando o espaço para o fundo, para abrir, para a defesa baixar toda. Mas é um espaço que o Flamengo pode utilizar. Mais uma situação, agora no campeonato alemão, que eu falei para vocês. Ó, a bola entrando aqui no lado contrário, olha o 23 do Hoffenheim aqui, ó. De novo chegando. Então, assim, fazer uma trama de jogada que você consiga girar esse desequilíbrio e abrir esse espaço para jogadores que chegam, que vêm de trás. Vai precisar que os volantes cheguem aí, o próprio Gerson, um cara que sai do lado para pisar ali, o ponta do lado contrário aqui, ó, que é o Gerson, pode fazer o movimento, o Luiz Araújo entrando também pode vir para cá para finalizar. Então, assim, ponto 1, ficar ligeiro com essa entrada da área do Bayern, certo? Fechou? Tá, vamos agora para uma outra situação, que é a questão da linha alta do Bayern. Jogo contra o Benfica de novo. Olha o posicionamento da linha defensiva do Bayern aqui. É uma questão que eles usam que para você atacar compactado. E isso não tem nada de errado. Só que isso te gera riscos. Isso gera um risco que por vezes você pode utilizar. Principalmente quando o jogador da bola
não tiver pressionado. Aqui é um lance que eu mostro aqui numa jogada que o Benfica saiu rapidinho e pegou a linha um pouco mais alta. Eu vou mostrar uma outra situação agora. Essa do jogo contra o Boca. Essa é mais legal pra gente ver porque aqui, ó, esse jogador do Boca, ele não tá com muita pressão na bola. E o que vai precisar que o Flamengo faça para gerar esse tipo de movimento? Fazer um movimento de puxar e atacar as costas, algum jogador sair para a linha avançar, ou uma bola para trás, por exemplo. Esse jogador ele vai achar de vínculo aqui, ó, nesse espaço aqui que eu estou mostrando com a setinha. Mas se ele toca aqui no zagueiro, como a bola vai para trás, a linha vai sair. E nesse movimento de saída, você pode ter esse jogador aqui, por exemplo, o 15, ó, fazendo a diagonal, esse aqui infiltrando. Então, assim, exige uma questão de entendimento e de leitura muito grande para você se utilizar disso. Até porque a gente tem que lembrar que se a bola entrar num espaço aqui, ó, o Neuer é o demônio também para fazer esse tipo de cobertura. Ele tem um time, uma leitura muito forte. Muita gente fala dele jogando com os pés, mas para mim a grande questão dele é essa questão de cobertura, de leitura. Ele vai muito bem nesse sentido. Então, assim, é uma situação, sim, para o Flamengo se utilizar. Deixa eu ver se tem mais uma situação. Não, aqui já é uma outra parada que eu vou falar. Essa questão da linha alta é algo para o Flamengo trabalhar, tentar deixar um homem ali sem pressão na bola e fazer e movimentar, mexer com a cobertura, né? com a cobertura de profundidade da linha defensiva do Bayern, que faz isso muito bem, mas que por vezes essa bola acaba entrando. Por fim, uma terceira situação ao atrair o Bayern é um time que gosta de subir para pressionar alto. Se você consegue tirar a bola da pressão, você vai gerar esse tipo de situação aqui, ó, do campo abrir e a linha ter que correr para trás. Não é uma linha muito rápida. E olha como tem jogadores do Benfica todos atacando a linha. Aqui é uma situação muito difícil de defender. Aqui é a situação do gol, inclusive. Eu mostrei ali, ó, a bola vai entrar aqui no carequinha aqui e ele vai cruzar para trás, não vai dar tempo dos volantes chegarem. Então, assim, se o Flamengo conseguir, e é um time treinado para isso, atrair o Bayern para pressionar lá em cima e tirar essa bola da pressão, vai acontecer esse tipo de situação. Da linha totalmente correndo para trás, ó. Mais uma situação, ó. 1-0 pro Benfica, é o que eu falei. Mais uma situação, bola sai da pressão, esse jogador aqui vai correr para cá e vai levar a marcação do Tá aqui, se eu não me engano é o Tá. Esse jogador vai conseguir finalizar. Numa jogada de início do Benfica, saindo com bola no chão, construindo. Aliás, o Benfica teve coisas bem legais nesse jogo. É um time que eu não dava muita coisa, mas nesse jogo teve muitas coisas legais. E conseguiu aqui quase ir para dentro do gol. E mais uma situação, ó. Aqui a situação do Boca, ó. Saiu da pressão pelo lado, a bola entrou, ele achou o jogador aqui. E aí a gente já viu uma situação do que, ó, da linha defensiva correndo para trás. E quase um 3 contra 3, às vezes em inferioridade numérica. Então, assim, se o Flamengo também conseguir tirar essa bola da pressão, atrair o Bayern para o seu campo, sair rapidinho e eliminar os jogadores que ficarem à frente da linha da bola, aí vai ter que achar jogadores para acelerar, para conseguir pegar a defesa desarrumada assim. Acho que é uma situação que o Flamengo pode aí tirar alguma vantagem, certo? Então acho que é isso, rapaziada. Acho que tem um resuminho legal aí, longe de ser um estudo aprofundado. Também acho que nem tem muito espaço para isso aqui. Mas acho que eu consegui dar uma noção legal para vocês como funciona o Bayern e como o Flamengo pode aí tirar alguma vantagem, criar algum problema pro time alemão, certo? Vamos esperar o jogo, vamos ver o que vai acontecer. Às vezes acontece o que a gente mostrou aqui, às vezes não. Futebol é uma coisa completamente maluca. Mas é isso. Deixa aqui no comentário, vai ser um jogaço. Acho que o Flamengo tem chance sim. Não acho que é barbada essa não. Mas vai ser duro, vai ser um jogo complicado pro Flamengo, certo? Deixa os comentários aqui, deixa o like, principalmente se você gostou do vídeo. Se inscreva aqui no canal. E é isso, humildemente, rapaziada. Muito obrigado, até a próxima.